Olá, queridos, graça e paz seja convosco. Eu quero compartilhar com você uma palavra baseada sobre uma linha de pensamento de um homem chamado John Locke, que em meados do século XVII, século XVIII, ele pôde ser considerado como o pai do empirismo. O empirismo tem a ver com experiências, ou seja, ele afirmou de que um homem só poderia provar algo teórico somente passando pela experiência. Exemplo, uma coisa é você falar sobre ser pai. Outra coisa é você ter a experiência de ser pai. Uma coisa é você falar como andar de bicicleta. Outra coisa é você saber andar de bicicleta. Ou seja, ter a experiência sobre tal assunto para poder falar, para poder afirmar alguma coisa. Eu não quero entrar nesse detalhe de John Locke, nem sobre a vida dele, apesar que eu não sei muito sobre ele, mas essa linha de pensamento, eu pude pegar a luz da Bíblia e perceber a forma de Deus trabalhar, que tem muito a ver com essa linha de pensamento, com essa ideologia, a maneira que Deus trabalha, que Deus forja os homens e mulheres de Deus. Eu pude me lembrar de José. José, quando recebeu o seu sonho, a revelação de que ele seria o governador do Egito, ele tinha apenas 15 anos de idade. Gente, José não tinha condições nenhuma de, naquele momento, com 15 anos de idade, se tornar o governador do Egito. Ou melhor, se tornar o governador do mundo conhecido da época. Então ele teve que ser vendido como escravo por seus irmãos, ele teve que passar pela casa de Potifar, aprender sobre a administração, aprender a lidar com as tentações, porque foi tentado pela mulher de Potifar. Ele passou pela prisão até com os 30 anos de idade chegar ao posto de governador do Egito. Ou seja, 15 anos depois, a promessa se cumpre. Por quê? Porque Deus teve que dar experiências a José para ele chegar onde ele chegou. Está me entendendo? Deus teve que entregar na bagagem dele experiências para ele poder saber lidar com algumas coisas que ele tinha que lidar quando ele assumisse o posto, quando a promessa se cumprisse. Ou seja, Deus teve que dar experiências para José para ele poder assumir esse cargo. Entenda, eu também lembro também de Moisés. Moisés, quando recebeu, quando ele soube que ele era o libertador do Egito, que ele era o libertador de Israel, que ele era o escolhido para libertar o povo hebreu do Egito, a primeira coisa que ele fez foi matar um egípcio e afundar na areia, enterrar na areia. Então Deus, olhando isso, pensou, preciso dar experiências a Moisés para que ele possa ser forjado nele um caráter de profeta. Deus tira Moisés do Egito, Deus traz Moisés, passa pela primeira vez pelo deserto, ele conhece Zípora, ele conhece Jétro, se torna pastor de ovelhas, depois sobe ao monte, tem um encontro com Deus face a face. Quando desce com o monte, desce do monte, desce completamente transformado, com um caráter forjado de profeta. Deus teve que dar experiências a Moisés para que ele se tornasse o profeta que iria ser usado por Deus para libertar o povo hebreu do Egito. Entenda? Porque eu não posso falar também do próprio Jesus, onde a Bíblia fala dele no nascimento, nos 12 anos de idade, e depois tem um intervalo onde vem falar somente dele com 30 anos de idade, onde ele começa seu ministério. Humanamente falando, por que não dizer que Deus também teve que dar experiências a Jesus antes dele começar o seu ministério? Por que Jesus não começou o ministério dele com 18 anos? Por que ele não começou com 20 anos, com 25, com 28? Não, ele começou nos 30. Porque exatamente esse intervalo foi, com certeza, Deus entregando experiências a Jesus, colocando na sua bagagem. Quando ele começou, ele tinha certeza de quem ele era, a sua missão, o que ele tinha que fazer, e deu tudo certo, glória a Deus por isso. Entenda, foca nessa palavra, receba essa palavra nessa hora. Essas lutas aí que você está passando, essas batalhas que você está travando, até mesmo as perdas que você teve, é Deus te dando experiências para que você possa chegar lá onde Ele quer que você chegue. Deus quer colocar experiências na sua bagagem. Permita que você tenha experiências com Deus, que vocês tenham experiências com a vida, para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida, para que se cumpra o plano que o Senhor escreveu e traçou para você, para que venha realmente o cumprimento das promessas. Você precisa entender que essas lutas não é para o seu mal, que essas batalhas não é para a sua destruição, e sim para que você possa obter experiências, para que você possa ter bagagem, para que você possa assumir e chegar lá onde Deus quer que você chegue. Vai dar tudo certo, apenas crê nisso e permita que Deus te dê experiências. Deus te abençoe,
Guarda essa palavra no seu coração. Tamo junto. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Valeu!